Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Ótimo dia para você que sintoniza o programa Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa. Estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante e o Cláudio Palermo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos amigos da TV Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova. Bom estar aqui de novo. Muito bom. Muitos exercícios de ontem para hoje. Muitos exercícios. Exercícios físicos, né? Forma ideal. É, muito bom. Ontem eu fiz 35 minutos de esteira e fiz também aula de jump, olha que bacana. Vamos nos exercitar, né, gente? Isso aí. É isso aí. E o programa de hoje está cheio de coisa boa, notícias, informações, comentários, espiritualidade, então fique aí ligadinho e ligadinha com a gente, tá bom? Nós vamos falar, entre os assuntos, o que o Espiritismo diz sobre a doação de órgãos. As casas espíritas devem aprimorar os trabalhadores que lidam com a infância e a mocidade espírita? Qual a importância de falarmos dos sentimentos? Hoje teremos a coluna Para Viver Bem com Humberto Pazian. E hoje teremos sorteio de um par de ingressos para a peça teatral Neste Mundo e no Outro, uma comédia do além. Participe pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook, pelo telefone. Então anote aí todas as formas de participar, tá bom? 0 operadora 11 98575 9580. Esse é o nosso WhatsApp para participar do sorteio de hoje no final do programa e também para você mandar suas mensagens, seus comentários sobre os assuntos de hoje. Já salve aí o número do seu celular, 985759580. O nosso Facebook é o da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Estamos ao vivo por lá, curta a nossa página, compartilhe com seus amigos e mande também as suas mensagens, tá bom? Temos nossa página no YouTube também, o youtube.com/TV Mundo Maior, e aí pelo telefone a Martinha vai atender a sua ligação para o sorteio, 0800 979 5011. Participe. Lembrando que essa peça ela vai estar em cartaz agora no dia 8 de outubro, às 18h30, Neste Mundo e no Outro, uma comédia do além, no Teatro Municipal Vasques, Rua Doutor Correia, 515, no centro de Mogi das Cruzes, aqui na região do Alto Tietê, em São Paulo. Informações e reservas 4790-1920. E tem desconto aí para quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Eu lembro de ter visto cartaz, tem um Leão Lobo, né? Parece que eu vi também. Vamos confirmar essa informação, a gente passa melhor depois. E aqui nos nossos estúdios, ela que é advogada e palestrante, Elaine Farina. Bom dia, Elaine. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Edson. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Bem-vinda novamente. Obrigada. E ele, que é gerente comercial, palestrante e presidente do Grupo Espírita Manuel Bento, Edson Figueiredo de Abreu. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, Cláudia, Elaine. E Já você, né, Vanessa? Pimentinha do rádio. Tá chique hoje, eu gostei, viu? É bom aderir a essas campanhas também, né, Edson? Muito bom. Muito bom, bem-vindo novamente. E vamos abrir aí o nosso programa, Manhã Boa Nova de hoje, com ele que participa todas as quintas-feiras. Para Viver Bem é o nome do quadro e ele é o Humberto Pazian. Confira. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Alegria estar aqui com vocês. E reservei aqui uns momentos para conversar com vocês, ou melhor, refletir sobre fidelidade. E aí, você é fiel? Quando vem essa pergunta, a primeira coisa que a gente pensa, quem é comprometido, né? Será que sou fiel à minha esposa, à minha companheira, ao meu companheiro, enfim, é o que a gente pensa. Mas ser fiel não é somente isso, uma união, não é? Muitas empresas buscam, trabalham, põem todo o seu pessoal de marketing, pessoal que pensa, né? Tentando manter a fidelidade do cliente. Ou seja, que ele compre o seu produto, fique satisfeito e não compre de outra marca. Que ele use os seus serviços e não busque outro concorrente. Ou seja, buscar a fidelidade
daquele que compra os nossos serviços é algo que todas as empresas empenham grandes esforços. Por exemplo, aqui a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, ela quer que você seja fiel, ela quer conquistar a sua fidelidade para os nossos programas, para as nossas transmissões, para que todos nós tenhamos o mesmo caminho, para que sejamos fortes, né? Para que criemos prosperidade em nossa vida, em nossos negócios, enfim. A fidelidade é algo que todos buscamos. Eu vejo em alguns carros um adesivo assim escrito: Deus é fiel. Interessante. E deve ser mesmo, né? Fiel aos seus propósitos. A gente sabe que as leis divinas são imutáveis e elas têm o objetivo de fazer com que tudo progrida, que o progresso impere, que sejamos felizes e tudo mais. Mas aí eu pergunto, você é fiel a você? Nossa, que pergunta! Você é fiel aos seus princípios? Aquilo que você deseja para você, aos seus objetivos, aos seus sonhos? Aquilo que você planeja? Será? Nem sempre, hein? Às vezes a gente deixa de lado aquilo que nós almejamos, porque alguma coisa interfere, ou porque alguém diz, ou porque nós não estamos com vontade o suficiente, e isso é algo que deveríamos refletir. Você é fiel, por exemplo, aos seus preceitos religiosos? Aquilo que você intentou buscar para a sua vida? Ao Evangelho? Você é fiel ao Evangelho? Pensa nisso, porque nós somos assim muito fáceis de pedir as coisas na oração. Jesus, me ajuda. Mentor, por favor, dá uma força aqui. Bezerra de Menezes, me ajuda nesse problema de saúde, do meu pai, do meu filho, do meu espírito, sei lá o quê. Mas e a nossa parte? Eu me comprometo a ser fiel a algumas coisas, né? A ter uma vida, de certa forma, condizente com aquilo que eu acredito, de me alimentar, de vestir-me, de ser uma pessoa fiel a alguns preceitos. Mas muitas vezes eu não consigo. E quando a gente quebra essa linha de fidelidade, acaba acontecendo uma desarmonia. E aí alguma coisa desagradável acontece. Não é assim com a saúde? Eu não sou fiel àquilo que eu determinei com uma alimentação adequada, a uma vida equilibrada. E aí vem a doença, vem a instabilidade para mexer com a gente, não é? Eu me comprometi a ser fiel com alguns princípios nos meus relacionamentos. Mas se eu não sou, vem a desarmonia, vem a desavença e assim por diante. Então, eu acho que ser fiel é muito mais abrangente do que apenas um relacionamento. Então vamos pensar um pouquinho e eu vou deixar esse pensamento. Estou sendo fiel a Deus? Pensa, vai pensando, tá legal? E eu tenho certeza que você vai pensar e vai ver que precisa pensar muito mais, né? Então continua, eu vou continuar pensando aqui. Ótimo dia para vocês. Legal, aí a participação do grande Humberto Pazian. Bacana o tema, né? Muito bom, né? Faz a gente refletir enquanto estava ouvindo e estava fazendo minhas reflexões, né? Porque a gente às vezes fala, né? É muito da boca para fora, mas será que a gente realmente está comprometido com aquilo que a gente diz que quer, né? Com aqueles nossos objetivos? Edson, fiel ao Manuel Bento. Com certeza, não tem... Eu diria que eu sou fiel à doutrina. Eu até falo para o pessoal, né, que antes da casa tem a causa. Sim. Independentemente da que casa que você esteja, primeiro vem a causa, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Vai que a gente tem, por alguma razão, tem que mudar de estado, alguma coisa assim. Aí você deixa de ser espírita porque não está mais no Manuel Bento. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que ser fiel à causa, depois à casa, na medida do possível. E fiel a si mesmo. Você falou sobre o pensamento também, né, Edson? Você estava falando sobre isso. Não, eu estava falando que você tem que ser fiel na questão que ele estava propondo aí que você pense, né? Então você tem que manter fidelidade nesse tipo de pensamento também, tá certo? Sim, com certeza. Para não se deixar dispersar. Sem dúvida. No dia 27 de setembro foi celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a BTO, lançou uma campanha que traz como tema Doe Órgãos, a vida continua, que tem a missão de conscientizar as famílias sobre a importância da doação. Gostaria de saber de você primeiro, Edson, o que o Espiritismo diz sobre a doação de órgãos? Bom, primeiro que
lá nas obras de Kardec não fala nada sobre isso, exatamente porque não existia na época dele, né, essa possibilidade. Se eu não me engano, o primeiro transplante de órgãos ocorrido foi em 1933. Olha quanto tempo depois, né, da codificação. Foi na Ucrânia. Depois a gente teve aquele mais famoso, que foi o Dr. Christian Barnard, lembram dele ou não? Que em 67, se não me engano, fez o primeiro transplante de coração. Ficou famoso, né? Porque o coração é um dos órgãos mais difíceis, talvez, de ser transplantado, né? Aí, em termos de doutrina, a gente tem que pensar não especificamente sobre o tema, mas pensar sobre o todo, né? Então, o todo, a doutrina diz que a gente tem que preservar a vida, que a gente tem que ser caridoso, benemerente, se desprender, porque você, como espírito, você não fica preso à terra, você tem que se desprender. O corpo é um instrumento para o uso do espírito, para o seu desenvolvimento, sua evolução. Então, se a gente tem esses conceitos e realmente você se desprender, você tem que ser um doador de órgãos. Porque você vai estar fazendo a caridade, vai estar fazendo a benemerência, vai se desprender, vai fazer com que o teu corpo, né, os órgãos do teu corpo seja útil para outro, poder se desenvolver. Eu sou um doador. Né? Para mim não vejo problema nenhum. Tem gente que fica preocupada, né, achando que o espírito pode ficar preso. Eu já vi gente perguntando isso para mim. Poxa, mas o espírito, se ele ficar preso, ele não vai ficar perturbando, obsediando a pessoa que quer receber o órgão dele? Bom, gente, aí é de cada um, né? Essa questão do espírito ficar preso, ele vai sofrer tendo os órgãos doados ou não? Ou não, é uma questão dele, né? Interna dele. Eu costumo fazer essa questão quando a gente fala da questão da morte nas aulas, né, que a gente dá. Ora, qual é a alternativa que você tem? Porque tem gente que fala assim, não, para ser cremado, por exemplo, só depois de 72 horas. Alguém estabeleceu esse prazo aí. Gente, não tem essa questão de prazo para o espírito, tá certo? Se ele está pegado ou não depende. Pode ser aí 10 horas, 50 dias, ele está preso. Não, e aí tem que fazer a escolha. Eu até brinco com as pessoas, eu falo, bom, você tem que escolher então. O ideal é que você não fique preso. Mas se você vai ficar, então você escolhe. Você quer ser cremado e sentir se queimando, ou você quer ser... Desculpe a coisa que eu vou dizer aqui, mas você quer sentir os bichinhos te comendo. É uma questão de bom senso, tá certo? Então eu acho assim, diante daquilo tudo que a gente já falou, né? Para o espírita, ele não tem por que não doar seus órgãos. Ele tem que ser um doador nato, diante do aprendizado espírita que nós temos. E Elaine? Eu concordo com o que o Edson falou, e só complementando, a gente... isso nos força, né, e demonstra para nós a responsabilidade que a gente tem, Cláudio, com o nosso crescimento, né? Porque eu sou doadora de órgãos, né? Mas será que eu estou preparada? Será que eu tenho o desprendimento material necessário para não sentir, né, a falta ou a ausência dos órgãos, né? Será que no meu desencarne eu vou estar ainda tão ligada à matéria que eu possa sentir os reflexos disso? Né? Um outro ponto que a gente precisa refletir também, e que eu acredito muito nisso, Deus soberanamente justo e bom, né? A gente não tem dúvida disso. Se nós estamos fazendo um gesto de amor, né, tão grande, tão bonito, se a nossa intenção é a de ajudar ao próximo, é permitir que aquele outro irmão possa continuar com uma vida saudável, né, com uma vida encarnada, né, saudável, já que eu não tenho mais condições de me manter encarnada, isso tudo é levado em conta, né, no plano divino. Então, com certeza eu vou receber aí imunidades, proteções das equipes espirituais ou dos amigos espirituais. Verdade. Com relação ao sofrimento, ao dito sofrimento, né? Agora, seria uma incoerência. Uma incoerência, tá né? Um ato de amor. De amor e vai pagar por isso, vai pagar com sofrimento por isso, né? Curioso que o Chico Xavier não era doador de órgãos, né? Mas a gente percebe também que é justamente aquela questão cultural, né? Na época em que ele nasceu, isso não era uma coisa comum, né? Tem toda aquela questão do conhecimento, mas ele optou em não ser um doador. Então, eu acredito que a gente tem a questão do politicamente correto, né? A gente pensa, sou doador de órgão, né? De órgãos, né? O Edson coloca, o espírita deve ser um doador de órgãos
pelo que a gente acredita e pelo que a gente defende, né? Pelo tipo de vida que a gente leva, ou deve levar, pelo menos. Mas a gente tem que refletir que temos que estar preparados para isso, né? Então, são assuntos que são assuntos de vida mesmo, né? Para a gente levar para o nosso dia a dia e refletir sobre família, isso. Né? Com a família, né? Aí no caso, Elaine, não é só estar preparado para doar o órgão e não se ver preso, é preparado para desencarnar mesmo. É o preparo. Tanto faz, né? Tem muita gente que questiona, mas se eu doar as córneas ali, eu vou ficar cego no mundo espiritual? Então, a gente o perispírito vai sentir essa questão. Houve esses absurdos, né? Porque você enxerga com os olhos do corpo depois de desencarnado, né? Você precisa de um coração material pulsando para ter a vida espiritual. Então, essas questões todas, né? E o que se defende é que não há nenhuma realmente, né? Não altera o perispírito, né? O que vai ser doado é o corpo, é a matéria. Né? Então, se você é um espírito equilibrado, se você é uma pessoa que se conduziu de uma forma correta, seguindo o evangelho, né, e tudo isso que a gente vem buscando, que a gente vem falando, certamente o seu ato de amor, o seu gesto de amor tem um valor incrível, né? Como o espiritismo, né, Elaine, ele tem resposta para tudo, como que você explicaria, então, algumas pessoas que têm rejeição àquele órgão e outras não? Quando é doado, né? Porque tem uma questão de conduta, da conduta que você teve durante a sua encarnação, não é verdade? Tem a ver com isso e tem a ver com o receptor também, né? São aquelas tramas, né, da vida, né, que a gente fala. Então, tem a ver com a energia que o doador colocou aquilo, né? Será que ele doou mesmo de forma amorosa, de forma consciente? Como que foi feita essa doação, né? A questão é energética, né? E tem a ver com o receptor também. Será que houve afinidade, né? Se que a pessoa que está recebendo tem a humildade de estar recebendo um órgão, né, que era de uma outra pessoa, e aquele ser que está doando, ele também está fazendo isso de uma forma desprendida. Então, os casos de rejeição, pelo que a gente leu sobre o assunto, é justamente quando essa incompatibilidade aí de energias, né? Edson? Tem também a ver com, veja, a ciência vem avançando, então ela está permitindo cada vez mais que o homem sobreviva, tá certo? Sim. O físico, né? Porém, a gente sabe que chegou a hora da pessoa, vai chegar. Se o espírito não é mais para continuar na Terra, ele pode receber quantos órgãos for, de quantos doadores for, e não vai... Vai ser incompatível. Vai ser incompatível sempre. Por quê? Porque chegou o momento da pessoa. Exatamente. Né? Então, acho que são alguns questionamentos que a gente tem que fazer e que a gente tem que usar o bom senso na hora de pensar sobre ele, né? E talvez até formar uma certa conclusão. Chegou o momento, gente. Aí você vai querer explicar, né? Existem essas explicações que a Irene deu, é lógico. Tudo isso é um componente, são componentes, né, que fazem um todo. Porém, a gente não pode esquecer nunca dessa questão. Também Chegou o momento da pessoa, gente. Aí não adianta. Tanto faz se vai ter órgão ou não. Tem um coração novo ou não, não vai, tá, né? Chegou o momento dela. Agora tem a questão também que o espírita é o doador. Mas se ele não conversa com a família, chega no momento lá, a família fala não. E tem autoridade nisso. É a família que decide, né? Por isso que tem essa possibilidade de você deixar declarado até no documento, né, de identidade, né, o doador de órgãos, né? Você tem essa... Mas mesmo declarando no documento, se a família falar não, a opinião vai ser da família, levada porque em conta da família. A não ser que tenha realmente uma disposição de última vontade em testamento, algo do gênero, porque aí é obrigado a cumprir, né? E cada vez mais a ciência avança, né? Você vê, eu me lembro há um tempo atrás que eu fiquei muito impressionada com uma notícia de um transplante de face, né? Não sei se você se recorda disso. Eu fiquei muito impressionada, né? A pessoa perde até a feição dela, né? Mas ela sofreu, acho que, uma queimadura e parece que foi um sucesso e tudo. Eu fiquei bem impressionada como a ciência o avanço tecnológico, né? A gente fala do progresso tecnológico, né? E a gente também nunca pode esquecer do progresso moral que tem que andar junto, né? Verdade. E agora tem uma notícia aí que até esse ano ainda já vão fazer o primeiro transplante de cabeça. Isso aí eu quero ver. Nossa. Essa eu quero ver se realmente vai funcionar, porque a gente sabe que é um órgão de ligação da alma, do espírito e tal. Sei lá se... Com o cérebro, né? Se você vai conseguir transplantar a cabeça de um no outro. Estão prometendo para esse ano. Vamos ver o que acontece.
Vamos aguardar as informações. Se você tivesse essa oportunidade, você queria a cabeça de quem? Gisele Bündchen. E você? Você é doador de órgãos? O que você acha sobre o assunto? Continue participando pelo Facebook, YouTube, pelo WhatsApp. E nós vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí. Desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. De volta aqui com o Manhã Boa Nova pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Vá participando aí pelo WhatsApp 985759580, deixando aí suas perguntas e comentários, 985759580, também pelo facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, e para concorrer aí a um par de ingressos, também pelo 0800
979-5011. A gente está discutindo aí sobre a doação de órgãos na visão espírita e o Edson tem mais um adendo aí ao comentário. Na verdade, eu só queria comentar o seguinte, que as pessoas, ou nós espíritas, esquecemos que nós não estamos no controle das coisas. Ah, boa essa. Nós temos um controle limitado. Exatamente. Ele é limitado aqui à matéria. Mas as coisas são controladas lá de cima. Ninguém está largado, ninguém está aqui abandonado. Existe toda uma programação, toda uma necessidade, todo um processo que foi elaborado antes de reencarnar para cada um de nós. E aqui a gente vai se desviando às vezes dos caminhos e a própria vida vai se incumbindo de te encaixar, né? Naquele programa maior. Até o desvio tem um limite, né? Sim, tem limites. Então, quando, por exemplo, uma pessoa recebe um órgão e esse órgão não deu certo e ela vem à falência, é porque chegou o momento dela, não tem? Isso já estava meio que programado, entendeu? Essas experiências todas, até para ajudar a própria ciência. Os primeiros transplantes não deram certo, não sei se vocês lembram lá, os primeiros de coração aqui pelo Dr. Zerbini. Os primeiros as pessoas morreram por rejeição, então até que descobriram a droga lá que anula, né, essa questão da rejeição e tal. Então tem todo um processo acontecendo que a gente acha que está no controle aqui na Terra, porém não é bem assim. Verdade. Participação pelo nosso telefone é a Irineide da Vila Sílvia. Ela diz, sobre a doação de órgãos, aquele que receber a doação de não estaria passando por cima de um possível karma? Saindo de uma situação que talvez ele precisasse passar? Elaine? Sim e não, né? É aquilo que o Edson vinha falando. A gente tem que sempre pensar na fé com ação, né? A gente fala da fé raciocinada. Então, a pessoa que necessita de um transplante ou de uma doação de órgão, ela tem que ter a fé de que, se for permitido a permanência dela, né, na Terra, reencarnado por mais um período, se for necessário, se for útil, né, para ela e para outros seres envolvidos aí no processo reencarnatório dela, a ciência, ela é um instrumento de Deus, né? Sim. Então, esse transplante com certeza vai dar certo. Essa doação de órgãos vai dar certo, não vai ter rejeição. Mas se realmente não for este o propósito, se ela encerrou a sua atividade, a sua missão, como a gente fala, o seu ciclo aqui nessa encarnação, nada vai fazer ela segurar aqui, né? Então, assim, da mesma forma que a gente não tem um controle de quem chega, né, a ciência ajuda, né, tem os meios da ciência para ajudar, assim também é quando a gente parte, né? Então, é nesse sentido mesmo que a gente tem que pensar. Pelo nosso Facebook, a Valquíria Rodrigues. Excelente debate. Há muitos mitos quanto à doação de órgãos. Sou doadora e falo para minha família que podem doar tudo e que permito a doação de qualquer familiar que dependa da minha aprovação. A Auricelo de Almeida diz assim, quando fizerem campanhas mais esclarecedoras sobre doação de órgãos, haverá mais doadores. Concorda, Edson? Concordo plenamente. É uma questão de educação, de entendimento, de conhecimento, de formação, tudo. De formação, né? Que as pessoas têm muito medo. Eu ainda insisto, eu acho que os espíritas, por todo esclarecimento que eles têm, eles deveriam ser os primeiros a serem doadores. Porque é os que mais esclarecimento sobre a morte têm. É verdade. Se a gente for parar para pensar em termos de orientação, né? De ensinos que a gente recebe. E auxiliar nas campanhas, né? Claro. Que na Casa Espíritas, pelo menos onde eu frequento, nunca vi ali uma campanha falando de doação de órgãos, esclarecendo. Acho que até doação de sangue o pessoal tem um pouco de receita. Doação de sangue, doação de plaquetas já é difícil. Né? Sabe, eu acho que falta esse tipo de temas sendo discutidos nas casas espíritas. Sim. A gente já falou de alguns temas aqui, né? Esse é um deles, que eu acho que tinha que ser, sabe, a gente fazer palestras sobre o tema, coisa desse tipo, para poder esclarecer. A Henriette da Cunha diz assim, sou doadora. Concordo com vocês. Então vão participando aí pelo nosso Facebook. Quem sabe a rádio aqui não pode fazer uma campanha também. Quem sabe. Vamos fazer aí a Fundação Espírita André Luiz, né, como um todo. Tá com a promoção aí da Mundo Maior, né, a loja virtual, a literatura infantil, infanto-juvenil, que está em promoção até o dia 12 de outubro, que é o dia
das crianças, né? E nós sabemos aí o quanto é importante aproximar as crianças dos ensinamentos de Jesus desde a primeira infância, criando condições para que elas cresçam aí mais bem preparadas para enfrentar os desafios da vida. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm condições especiais. Presenteie aí as crianças com livros que marcarão sua vida para sempre. mundomaior.com.br, mundomaior.com.br. Eu queria saber de vocês, o Edson e a Elaine, que são aí dirigentes de casas espíritas, se as casas espíritas devem aprimorar os trabalhadores que lidam aí com as crianças e também com a mocidade, ou é só a pessoa ter boa vontade e ir lá e fazer o trabalho? Sem dúvida, né? Sem dúvida. As crianças, os nossos jovens, é o futuro é o futuro da nação, né? É o futuro da casa espírita. E é tão bonito você ver a criança quando ela já traz, né, esse conhecimento, ela já tem uma educação, né, na base espírita, na base cristã. Né? A gente percebe a diferença, né, entre essa criança e ela vai se desenvolvendo, né, como um cidadão de bem. Com certeza, é fundamental, né? É fundamental, é a base da sociedade que queremos, né? E tem que começar pelas crianças, né? A gente vê tantos adultos ainda tão... que palavra que eu vou usar aqui? Ainda não vou falar involuídos, não, né? A palavra seria adultos que são tão carentes ainda de educação, de moral, né? E a gente percebe que realmente faltou uma base de educação, né? Então, a casa espírita pode ser um celeiro de uma nova geração, né? Se os dirigentes tiverem a energia e os olhos voltados para isso, né? Na nossa casa, a gente tem um trabalho muito bacana com as crianças, não só dos frequentadores, mas com as crianças das comunidades carentes da região. A gente atende mais de 80 famílias, então a gente tem um trabalho de domingo com essas famílias, com essas crianças, um trabalho incrível. A gente percebe a modificação na vida dessas famílias através desse trabalho que é feito lá pela nossa casa, que é o Caibar Chútil, na Vila Augusta, aqui em Guarulhos. Tem um departamento de infância? Tem. Legal, Edson. Bom, lá no Manuel Bento também nós temos. E com relação a essa questão aí do preparo do trabalhador para lidar com... Eu queria convidar o pessoal para assistir um vídeo lá daqueles meninos lá do canal Amigos da Luz, que trata justamente do tema. É muito interessante, é um vídeo engraçado, mas que mostra o quão necessário é, né? Porque aí o tio acaba caindo de paraquedas lá para cuidar das crianças. E aí as crianças começam a fazer um monte de perguntas para ele, ele vai ficando cada vez mais... Assista um vídeo que eu acho que vale a pena. Então é assim, gente, a infância e a juventude é o futuro da casa espírita. Se a gente não olhar para isso, a casa tende a morrer, porque as pessoas vão envelhecendo. A gente até já falou sobre isso aqui no passado. Mas... A casa desencarna também. A casa acaba não tendo, sabe, aquela sua transformação, né, necessária, aquela higienização que é preciso, né, aquela oxigenação, vamos assim dizer, tá, em termos de continuidade e tal. Então as pessoas têm que ser preparadas sim. Não basta só colocar um tio ou uma tia, que nem no vídeo lá, né, para cuidar das crianças. É preciso ter o preparo, saber como responder as determinadas perguntas que as crianças fazem, por aí afora. Eu queria lembrar uma outra coisa, até para essa questão da juventude, para os dirigentes espíritas voltarem a olhar para a juventude de uma outra forma, que a gente esquece que a maioria das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos foram médiums de jovens que ajudaram Kardec. As irmãs Baldan, se não me engano era a Júlia e Caroline, se não me engano o nome dela, né? Uma tinha 15 e outra tinha 18. Depois teve a Ruth Jafé também, o nome dela. Nova também. E a outra era a Carloti, né? A menina de Carloti com 20 anos. E também muitas outras questões foram pela irmã Cidufo, que era uma jovem também de 17 anos. Então veja, se a base da doutrina foi obtida através da juventude, por que nós agora não olhamos para a juventude? Porque o espírito não tem idade, às vezes é um espírito mais velho, né? Claro. Exatamente. Então está faltando a gente olhar um pouco mais sobre isso, né? E se criou um mito, né, que não tem nada a ver com o espiritismo e provavelmente isso foi herdado das igrejas ortodoxas, é que o jovem não tem o preparo ou a idade suficiente para lidar
com a questão da mediunidade e os aspectos doutrinários, e Kardec foi uma amostra que colocou isso abaixo. E aí você veja o seguinte, por que não tem preparo? Porque as casas não estão preparadas, porque é o que a gente está discutindo aqui, não tem um trabalhador, não tem um departamento adequado, né? Eu já vi casa fechar a mocidade por ordem de Bezerra de Menezes, dá licença. Precisa ver qual Bezerra é. Precisa ver que Bezerra é esse que mandou fechar uma mocidade espírita. Tem algum problema aí, você concorda? Sempre tem os conflitos de gerações nas casas, né, Edson? E aí algum médium às vezes se utiliza, né, desses espíritos mais famosos para fazer o que eles desejam. Porque existe um conflito de gerações, né? O jovem, ele é mais barulhento, ele é questionador, né? Que nem nós temos na nossa casa um evento que é feito pela juventude, que é pizza acústica. Então eles fazem uma tarde da mini pizza e com um show, né, das bandas espíritas, show de rock, né? Então é bem barulhento, né, o show de rock numa casa espírita. Então os mais conservadores ficam assim com o narizinho meio torto. Porque o silêncio é uma prece. O silêncio, exatamente aquilo que até você falou, né? Você tirou isso da sua casa. Barulho atrapalha os espíritos. E está sendo um movimento tão bacana, você vê o engajamento deles e como eles se ajudam. Então vem a mocidade das outras casas para assistir aquela banda de rock, fazem um evento assim muito alegre, uma energia muito boa, a gente sente isso, muda a vibração da casa. A gente já tivemos 2 anos em seguida esse evento, e é todinho feito e organizado e tudo. A gente ajuda, né? Fala, as tiazinha ajuda lá na montagem da pizza, mas eles que são os mentores aí do projeto, e vai meus parabéns aí pro pessoal da mocidade, viu? Porque não dá para colocar a mocidade do mesmo jeito que era há 30, 40 anos. Né? Não. Essa geração de hoje não... Tem que evoluir também, né? A Elaine falou uma coisa muito interessante, que muda a vibração. E a gente sentiu isso no Manuel Bento, quando nós, há mais de 20 e tantos anos atrás, implantamos um trabalho, um dia específico para atender crianças lá. Que legal. Muda completamente o ambiente, a vibração, a casa fica mais alegre, fica mais juvenil, fica mais a energia. Leve, fica mais, né? Sabe, sai daquela coisa constrita, né? Daquela coisa igrejeira. Acinzentada. Igrejeira, boa, gostei. Um termo, né? Verdade. Acho que vale a pena pensar sobre isso e até divulgar, né? Vamos desculpa. Pode falar. Venha a mim aos pequeninos, né? Jesus bem colocou. Então, se somos cristãos, a gente tem que realmente trazer as crianças e a juventude para perto de nós. Tem espírita aí que diz isso, venha os pequeninos, mas desde que fiquem quietos. Né? Vamos agora ao quadro Você Sabia, com as informações do Celso Santos. Acompanhe. Olá, ouvinte da Rádio Boa Nova, telespectador da TV Mundo Maior. O assunto desta semana, ansiedade. E existem vários perigos em ser uma pessoa ansiosa. Ontem falei sobre algumas situações e hoje darei sequência à nossa reflexão sobre o tema. O primeiro tópico de hoje é ficar à beira de um ataque de nervos. Você sabia que irritabilidade, mudanças de humor repentinas e sem explicação aparente pode ser um sinal de ansiedade? Situações em que pessoas que entram em um ataque de nervos e passam da euforia ao pranto rapidamente pode ser mais um sinal. Outro tópico é conviver com medos irracionais. Sabe aqueles medos de estar perdendo alguma coisa, de não ser bom o suficiente, medo do fracasso, pânico, de ficar sozinho ou de não ser aceito, também podem ser bons sinais de ansiedade. E para finalizar, o último tópico é apresentar inquietação constante. Você, amigo ouvinte, telespectador, tem dificuldade de concentração, inquietação e fadiga? A pessoa que apresenta uma angústia intensa, que não consegue ficar quieto, que caminha de um lado para o outro e se desespera com tudo, pode ter um grande indício da ansiedade. Lembrando, amigo ouvinte e telespectador, que a ansiedade gera um grande desconforto, além de atrapalhar a conclusão de uma tarefa e afetar a qualidade de vida da pessoa e de quem está ao seu lado. Por isso,
esteja sempre atento. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, eu volto para falar mais um pouco dos vários sintomas da ansiedade. Forte abraço e até amanhã. Um abraço aí para o Celso Santos. Lembrando que neste sábado tem mais uma edição do Mundo Maior em debate, dia 7 de outubro às 18 horas, aqui na TV Mundo Maior. O tema é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Como podemos associar o transtorno com hiperatividade, também com o espiritismo e a ciência? Seria uma barreira que a pessoa leva por causa de algo feito em vidas passadas? André Marusso vai receber a psicopedagoga e psicanalista Lígia Paganini e o comunicador aqui da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, Dr. João Lourenço, que também é psiquiatra, que vão abordar justamente este tema, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Você pode participar da plateia aqui no estúdio da TV Mundo Maior. É só ligar e reservar aí o seu lugar no 0 Operadora 11 2086 4360. 2086-4360, agende aí a sua presença ou assista pela TV Mundo Maior e ouça pela Rádio Boa Nova no sábado, 18 horas, Mundo Maior em debate, o tema déficit de atenção com hiperatividade. O Encontro Espiritual de Leon Denis, Joana de Ângeles, é uma peça que está em cartaz aos sábados às 19h no Teatro Brigadeiro. Ele fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 884, na Bela Vista, em São Paulo. O telefone para informações é o 0 Operadora 11 3115 2637. Em cartaz, esta peça até o último domingo de novembro. E no dia 13 de outubro, no Teatro Nelson Rodrigues, aqui em Guarulhos, onde ficam os estúdios da TV Mundo Maior, às 21h. Eu gostaria de saber dos convidados, primeiramente do Edson, se a Casa Espírita pode montar um grupo de teatro para ajudar na divulgação espírita, Edson. Não só pode ou deve, eu acho que deve, inclusive, porque se a gente tem tudo a ver com o tema que nós estávamos tratando anteriormente, da questão do jovem, né? Uma forma de você manter o jovem, tudo, é com esse tipo de atividade. Manuel Bento, nós temos 2 grupos de teatro lá. Que legal. Não é nem só 1, é 2. Eles ensaiam. O problema é que você tem que arrumar espaços, né? E salas para ensaio, essas coisas, apresentações, mas se a casa fizer um esforço, ela consegue. Tá? Eu lembro que há muitos anos atrás, a gente quer ver até se retoma isso agora, que a gente já mudou para uma nova sede, nós promovíamos no Manuel Bento em agosto, para comemorar o aniversário da nossa casa, o mês do Teatro Espírita. Ai, que legal. Então eram peças diferentes, que acontecia a cada sábado, um mês inteiro. Eram 4 peças, tinha meses que eram 5 peças, tá? De diferentes grupos que se apresentavam. Foi aí, inclusive, que surgiu a necessidade de criar um grupo nosso. Porque vinham grupos de fora, e aí o pessoal começou a se animar, os jovens começaram a gostar, e aí criou-se o primeiro grupo nosso. Depois criou mais um segundo, por causa de questões de horários, essa coisa toda, né, do pessoal ensaiar. Então, eu incentivo, eu acho que vale a pena. Quando você vê uma peça espírita, e quem tem a oportunidade de ver, pode ser uma comédia, pode ser um drama, pode ser o que for, os conceitos espíritas, eles são representados ali. É diferente de você ler e você ficar refletindo sobre aquilo que você leu. Você vê a coisa sendo encenada, ela ganha um outro dinamismo, ela ganha uma outra forma, uma outra roupagem. Acho que fica mais fácil de entender, inclusive, sabe? De você vivenciar depois aquilo que você viu, né, na apresentação. Então eu acho que tem que ser incentivado, na verdade. Elaine? É verdade, eu concordo com o Edson, né? E o teatro, ele é uma ferramenta muito importante, até nas casas espíritas, até como meio terapêutico, né? Sim. Porque não só para a criança, para o adolescente, mas para o adulto também, né? É uma forma de ele se expor, é uma forma dele colocar sentimentos, né? Porque tem muitas pessoas ainda que são muito fechadas, né? Não se expõem, e o teatro é uma forma, né? Faz com que a pessoa perca a sua timidez, ela entra em
em outros personagens, né? Consegue enxergar a vida de outras perspectivas, recebe aquele reconhecimento do público, carinho. Então, isso faz com que a pessoa se desenvolva num todo, né? Isso também é uma ferramenta importante para a casa espírita, né? E por que não utilizar, né? Fora que é um entretenimento super agradável, adoro teatro e concordo com tudo que o Edson falou. O teatro traz muito crescimento, né, para nós. E com o cunho espírita, né, com a temática espírita, certamente é uma ferramenta de aprendizado fundamental, né? Meu pai me leva no centro desde pequenininha e quando eu ia, assim, com os 12 anos, tinha peça de teatro e eu fazia apresentação lá na frente, tudo era muito bacana mesmo. Tem gravado isso? Não. Ainda bem que não, né? Eu queria ver a Pimentinha lá na peça. Aliás, eu queria dizer o seguinte, eu participei de uma peça. Olha que legal. O título da peça era Chico, Missionário da Luz. Nós fizemos uma apresentação em vários lugares, do grupo nosso lá. Na verdade, eu fazia um farmacêutico, que era o espírita, que ia atender lá e acabava fazendo alguns esclarecimentos e tal, né? Não é que legal. Tremendo ator, mas... o Edson tem jeito, né, de ser ator. Mas eu participei dessa peça, inclusive nós fizemos apresentações pra você ter uma ideia, lá em Osasco, no teatro lá, municipal de Osasco. Legal. A apresentação dessa peça. Que ano que foi isso? Faz uns 4, 5 anos atrás. Reativa essa peça aí, põe a Vanessa. Né? Eu vou. Que legal. Né? Falando em peça, nós estamos com sorteio hoje. Continue participando. Ligue lá, fale com a Martinha, 0800 979 5011. A peça é a Neste Mundo e no Outro, Uma Comédia do Além. Deve ser muito bacana essa peça também, né? Dá até vontade de a gente só pelo ver. Título, Exatamente. Então você concorre aí um par de ingressos. Essa peça que dá 8 de outubro, né, em cartaz, às 6 da tarde, no Teatro Municipal Vasques, Rua Doutor Correia, 515, no centro de Mogi das Cruzes. Informações e reservas, 0 operadora 11 4790 1920. Tem desconto para sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Continue participando do sorteio de hoje. Nós vamos agora com a Eliette Ribeiro, ela com uma matéria aí sobre saúde. Ela entrevistou o professor Dr. Luiz Cláudio Lacerda, que fala sobre a questão do câncer de mama. Vamos conferir Eliette Ribeiro aqui no Manhã Boa Nova. Com o Outubro Rosa, o foco é voltado principalmente para as mamas, sua prevenção e tratamentos. Porém, você sabia que o câncer de mama é ligado diretamente a 75% dos casos de metástases na coluna vertebral? Quem fez um estudo elaborado foi o especialista em ortopedia, traumatologia, cirurgia da coluna vertebral e professor da Faculdade de Medicina Santa Marcelina, Dr. Luiz Cláudio Lacerda Rodrigues, que é o responsável por este estudo aí a respeito da metástase na coluna vertebral. Doutor, como se dá este processo? Como se chega a este diagnóstico? Na verdade, a doença da mama, o câncer de mama, de maneira geral, ele tem uma tendência a mandar metástases. Ou seja, são células tumorais que vão ser implantadas em outras partes diferentes da mama. O mais comum é a mama contralateral. E saindo da região dos tecidos moles, o tecido ósseo, por ser um tecido extremamente vascularizado, ele tem uma tendência a absorver metástases. E a coluna vertebral, pelo seu tamanho, ela tem uma tendência muito maior a receber metástases. Como o câncer de mama é um tumor bastante comum hoje dentro do Brasil, é natural que esse câncer envie metástases para a coluna. E isso faz com que o desenvolvimento de uma lesão na coluna seja bastante agressivo para o paciente. E, doutor, pode acontecer de ter o indício, do paciente não ter o indício dessa metástase na coluna e a doença já está alojada? Sim, na verdade, por quê? Porque o principal sintoma é dor. E como 8 em cada 10 pessoas têm dor nas costas, muitas vezes não se faz essa associação. E aí só chega a ser o diagnóstico quando a vértebra está um grau de acometimento tão grande que ela quebra.
E aí, nesse momento, o paciente tem uma dor de caráter lacinante e, em casos mais graves, ele pode até perder os movimentos, o que seria a situação mais dramática da coluna. E, doutor, há maneiras preventivas de não ocorrer essa metástase, esse problema na coluna, do câncer se alojar na coluna? Na verdade, a grande prevenção é contra o câncer de mama. Então, quanto mais precoce se faz o diagnóstico do câncer de mama, melhor é o tratamento, mais efetivo é a terapêutica, menor as chances de evoluir para uma doença metastática na coluna. Porém, quando o câncer ele se torna maior ou o diagnóstico é tardio, na grande maioria das vezes já existe a doença metastática associada. E, doutor, tendo esse processo aí de metástase, o paciente ainda pode ser submetido a um tratamento? Sim, não só pode como deve. Mas a partir do momento que ele já tem a metástase na coluna, a abordagem ela se torna diferente. Ela necessita ser mais agressiva e a gente tem sempre que pensar na possibilidade do tratamento também da doença da coluna, principalmente no intuito de prevenir uma fratura e um dano neurológico, que é mais grave e acaba limitando muito os pacientes. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Agradecendo a participação da Eliette Ribeiro, várias entrevistas, informações para nós. E você também pode participar, continue participando, né? Se você já participou, faça a sua doação para a campanha Espiritoteca. Já são centenas de livros reservados para doação. Nós temos já os padrinhos aí, que estão aguardando para fazer as entregas dos livros. O William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço, Delmar Franco, Felipe Melo, entre outros. E o Franklin Félix, que já fez sua primeira entrega lá na Praça da Sé e foi muito legal, né? A participação dele, a gente está sempre acompanhando aí na TV como foi essa entrega. Participe pelo Mundo Maior, o site mundomaior.com.br ou se não pelo telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregue páginas de luz a quem precisa, em hospitais, creches, casas penitenciárias, aí casas espíritas que não têm ainda as bibliotecas, né? São muitos lugares que nós vamos entregar esses livros. Participe da campanha Espiritoteca. Daqui a pouquinho nós temos muitas informações, muitas notícias ainda no Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Continue ligadinho, estamos ao vivo e nós vamos para o intervalo, tá bom? Voltamos em breve. Fique por aí. Só alegria, olha, eu sou o William Sanches e nesse vídeo eu vou dar para você 3 toques para superar o fim de um relacionamento. Quem é que nunca passou por um fim de um relacionamento, hein? E é uma fase bem difícil, eu vou dizer pra você que não é fácil pra ninguém. Eu já passei por alguns termos de relacionamento e acredito que você também. Se você ainda não passou, não se preocupe, uma hora você vai passar. Se você tá a fim de se relacionar com alguém ou se você tá se relacionando, pode ser que uma hora ou outra esse ciclo se encerre, né? Se você curte os meus vídeos, lembra sempre de clicar no curtir, curte aqui no canal, e se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, clica no botãozinho de se inscrever e se inscreva, porque você me ajuda muito quando você faz isso. E também eu quero agradecer o carinho para quem está acompanhando pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior os meus vídeos, ó, um beijo para vocês sempre, vídeos de reflexões de relacionamento. Por que eu decidi fazer um vídeo com 3 toques sobre o fim de um relacionamento? Primeiro, porque eu passei por um fim de relacionamento há pouco tempo. Segundo, porque eu recebo muitos e-mails sobre isso, me perguntando, William, como é que eu faço? Então, como coach, eu vou te dar uma dica para você trabalhar o teu pensamento. Primeira dica muito importante para você enfrentar o fim de um relacionamento é criar hábitos novos. Quando você termina um relacionamento, você se sente muito perdido, com vazio, daquela sensação horrível, chega o domingo, você não sabe o que vai fazer, você tem que começar a criar eventos, né? Então você começa a fazer contato com amigos que há muito tempo você não falava, você já começa a falar pro pessoal, o que tem aí pra eu fazer, porque me chama porque eu tô solteiro. Então você começa a criar eventos, isso é muito legal. Então crie novos hábitos, diferente daqueles hábitos que você tinha com o seu ex. Então se vocês estavam acostumados sempre naquele restaurante no domingo, você não vai lá no restaurante
restaurante no domingo seguinte só para você sofrer, ficar olhando pro lugar que ele sentava, ficar olhando pro prato de comida que ele gostava, ficar se lembrando toda hora e se punindo. É claro que a ferida tá aberta. Se a ferida tá aberta, meu bem, espera cicatrizar, porque tem uma coisa chamada o tempo do luto. Todo relacionamento, quando termina, tem o tempo do luto. Então se respeite. Você também está passando por um tempo do luto. E se você não tiver vontade de sair, fique com você um tempo, tá? Por quê? O segundo toque muito importante para você quando termina um relacionamento é um tempo de buscar você. William, mas o que é buscar você? Ó, buscar você. O que eu não fazia que agora eu posso voltar a fazer? Porque quando a gente começa a namorar ou casa, a gente acaba construindo hábitos juntos com o nosso companheiro, ou junto com a nossa companheira. Então você acaba tendo sempre hábitos em dupla. Então volte a conquistar você para você mesmo. O que você gosta de fazer? O que dá vontade demais de fazer ultimamente? O que você fazia tempo que você não fazia, né? Então crie, retome você. A palavra é retomar. Vai lá atrás e busca quando você era solteiro o que você estava acostumado a fazer. Se você não lembrar, não tem problema nenhum. Lembra da primeira dica, que é criar hábitos novos na direção daquilo que você quer. Ah, William, não tenho mais amigo, não tenho mais ninguém, me afastei de todo mundo. Por isso que chegou a hora de você abrir novos ciclos. Lembra que toda vez que um ciclo se encerra, um novo se abre, tá? Então, quando um ciclo novo se encerra, um ciclo novo se abre. E aí, a terceira dica que eu tenho é: não fica olhando nas redes sociais as coisas que o seu ex está fazendo, tá? Então, esses 3 toques são muito importantes. Esse terceiro, principalmente, é para você não abrir a ferida que você tem, tá? Então, essa ferida, ela tá aberta. Você tá no tempo do luto. Você tá no tempo do luto, você tá triste. Aí você entra nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou até no status do WhatsApp, e fica olhando o que ele tá fazendo. Então pode ser que o outro do outro lado também esteja no momento provocando você, mostrando que ele tá feliz da vida, em balada, em festas, rindo, com visual novo, roupa nova. A outra pessoa faz de tudo, principalmente se vocês não terminaram de uma forma tão amigável assim. Então não se envolva na energia do outro, né? Na energia do ex. A energia do ex é a energia dele. Então, eu posso acrescentar até mais uma dicasinha bônus, já que a gente ainda tem um tempo bom. Então, essa dica bônus que eu vou dar para você é o seguinte: se você tem que construir hábitos novos, se você está abrindo ciclos novos, e se você não vai ficar olhando nas redes sociais, se dê um tempo para fazer aquilo que você realmente estava com muita vontade e não fazia porque estava namorando ou estava casado. Se permita. Se permita viver um pouco, tá? Sem ficar procurando as coisas, porque primeiro o amor que você tem que trazer é o amor pra você. Tá aqui o meu novo livro, chama-se Traga Seu Amor de Volta, num processo de 21 dias. Mas não é o namorado que foi embora, não. Sabe qual é o amor? É o seu amor. Esse é um livro sobre auto-amor, por isso que ele chama-se Traga. É você que vai trazer, eu não vou trazer, não. Então, ó, são dicas para você trabalhar o auto-amor, autoestima, porque daí todo o resto vem para você quando você se cuida, quando você se valoriza. Eu vou deixar aqui no link do meu vídeo um link para o meu site, tá? Para você poder clicar e adquirir o livro, e a gente entrega para todo o Brasil. Então no meu site williamsanches.com.br tem o meu livro Traga Seu Amor de Volta e entrega para todo o Brasil, a gente manda aí para você. Então esses 3 toques são muito gostosos, mas são fáceis? Claro que não. Mas todo hábito é uma estrada nova que se abre para que a estrada velha vai sendo esquecida. De uma maneira neural, explicando para você, você começa a construir novos hábitos, essa estrada nova se abre, vai sendo construída e a estrada velha vai deixando de existir. Então, se você está sofrendo um relacionamento, comece a trabalhar essas 3 dicas que eu te dei. Essas 3 dicas, elas são muito úteis e elas funcionam. E você vai ver que daqui a um tempo, essa cicatriz vai fechar, você vai parar de sofrer e esse tempo vai curar. E aí então, quando você trouxer o seu amor de volta, o seu amor próprio, você vai estar preparado para compartilhar essa alegria com uma outra pessoa e não trazer alguém para você fazer feliz, porque ninguém faz ninguém feliz. É você estando feliz que você vai compartilhar essa felicidade com tantas outras pessoas e alguém que você escolheu para amar, não é? Então seja feliz sempre. Ter amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo.
Sugerindo amigos que se tornem sócios do clube, além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. De volta aqui com o Manhã Boa Nova, vá participando aí do sorteio da peça, um par de ingressos da peça Neste Mundo e no Outro, uma comédia do além, dia 8 de outubro, às 18h30, no Teatro Municipal Vasques, em Mogi das Cruzes, Rua Doutor Correia 515, no centro de Mogi. Desconto para quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Notícias do dia. Notícias do dia? Isso, vamos lá. A STF amplia limite da lei da ficha limpa. Em votação equilibrada por 6-5, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a lei da ficha limpa pode ser aplicada para condenações anteriores a 2010. A classe política ficou insatisfeita. A Central 156 bate novo recorde de reclamações. Somente 25% das demandas feitas à Prefeitura foram atendidas em maio deste ano. Grupo chinês vai retomar construção da linha 6 Laranja. A linha está com as obras paralisadas desde setembro de 2016 e podem ser retomadas em janeiro de 2018. Apostador do interior fatura sozinho 54 milhões de reais da Mega Sena. Depois de muita espera, foram 8 sorteios acumulados. Enfim, saiu um acertador das 6 dezenas. Ele é da cidade de Assis, no interior do estado de São Paulo. Brasil registra pelo segundo ano seguido saldo negativo em empresas formais, segundo dados do IBGE. E nesta quinta-feira o Brasil enfrenta a Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O jogo é às 5 da tarde. Outros 4 confrontos também marcam a 17ª rodada. Venezuela e Uruguai, Colômbia e Paraguai, Chile, Equador e Argentina e Peru. Continue participando pelo nosso WhatsApp 985759580. Várias participações já por aqui. O Pedro Ruiz, do Jardim Paraíso. Vanessinha, Cláudio e amigos, um dia maravilhoso para você também, viu? Para nós. Saudades do Bolonha, mas vocês estão arrasando. Parabéns. Muito obrigada. Continue aí ligadinho no nosso programa. Bom dia, estou adorando esse novo programa. Aprendemos muito. Maria Isilda da Casa Verde. Eu sou doadora de órgãos, mas sem documentos. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Vanessa, e a todos da rádio e ouvintes. Sou totalmente favorável à doação de órgãos, embora a palavra já diz doação. Infelizmente, muitos são negociados e a um custo muito alto. Mas tenhamos fé que um dia o pensamento do homem em relação a somente ganhos mude. Totalmente favorável à doação de órgãos, sou também a Rose do Jardim Brasil. Bom dia, sou Elisete de Arceburgo. Muito interessante esse assunto de hoje. Hoje minha mãe é transplantada de rim e já fez 3 anos e todos os dias faço oração para essa pessoa que fez a doação. Legal. Pois foi um sucesso o transplante dela, pois realmente é um espírito de luz. Muito bacana. Bom dia, sou doadora há 34 anos. Ó, negativo, já falei para minha família, meu último pedido, eu quero doar todos os meus órgãos. É a Leosângela de São Borja, Rio Grande do Sul. Maria Luísa do Imirim, Edson, dou uns parabéns para você pela forma como conduz o GEMB, onde existe acompanhamento aos portadores de câncer, aos usuários de drogas, enfim, todos os tratamentos realizados com muito carinho, gratidão.
Legal. Pelo nosso Facebook, facebook.com, ele tá vermelho. facebook.com/TV Mundo Maior, Conceição Ortiz, Maria da Conceição Ribeiro, Rosemary Salles, um dia abençoado para todos. Terezinha Antunes, Janete Tomé, todos desejando bom dia para nós. Alex Glessi, bom dia, Deus abençoe a todos, irmãos, muita paz. E a Janete diz, Vanessa, grande beijo, um beijo para você também, tá bom? Andréia Barbosa, bom dia a todos, paz e luz para vocês. Mai Oliveira, Vera Lúcia Salomão, bom dia, amigos de espiritualidade, sou de Suzano, São Paulo. Adelaide Ribeiro, dizendo perfeitos assuntos de hoje. Auricelo de Almeida, parabéns pelo programa, paz e bem. Francisca Silva, bom dia para vocês. Bom dia. Antônia Elizabeth Silva, bom dia. E ela disse a mesma opinião da outra ouvinte, né? Bom dia, existe o tráfico de órgãos. Às vezes a pessoa está em coma e alguns profissionais de mau caráter, a ordem, né, dar como essa falência dos órgãos e a pessoa está viva. É verdade, acontece. Tem de tudo, né? No mundo de provas e expiação. É verdade. A Francisca diz, assisto vocês todos os dias, parabéns pelo programa. Oh, continue aí, hein? Muito obrigada. Ismália Pereira, Henriette da Cunha, gratidão pelo programa. Temos também a Cristiane Soares Reis, muito bom também, concordo com o Edson. Rise França diz, sou doadora. E a Cristiane, é um pouco abortado sobre o transplante. Fátima Mestre, bom dia, muita paz. De Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Lourdes Victor, Antonieta Delgado, Zildir Maria de Jesus. A Ângela, sobre os jovens. É uma geração do novo. E jovens reencarnados trazem o novo, né? E temos que deixá-los inovar dentro dos padrões doutrinários. Essa era é a era do novo. É muito bom seu comentário. Margarida Carvalho, bom dia, amigos da Boa Nova. Beijo para todo mundo. O Edson, em um dos comentários, falou a respeito do bom senso, né, que os espíritas devem ter. E esta semana aí nós tivemos 2 casos aí de falta de bom senso, né? Um é a presidente da Federação Espírita do Paraná, que criticou a Companhia Amigos da Luz, né, por aliar espiritismo e humor, e mais recentemente um médium aqui de São Paulo fez uma poesia e colocou o nome do general Mourão, aquele general que a gente comentou semana passada sobre a intervenção militar, né? E aí choveu de críticas lá na fanpage do médium. Acredito até que o Raul Seixas, né, ele que psicografou o Raul Seixas, deve ter regredido, né, contrariando aí as leis de evolução que o Espiritismo tão bem traz no século XIX, né? Então, ainda existe esse tipo de situação onde se tenta usar o espiritual para justificar uma opinião pessoal, né, Edson? Sim. Uma das coisas que a gente, nos cursos, né, principalmente no Mediúnico 1, que a gente sempre coloca para os alunos, não importa quem é o médium, não importa quem é o espírito que assine, o que importa é o conteúdo. Sim. Temos que analisar o conteúdo, inclusive eu aconselho a usar as 3 peneiras lá do Sócrates, né? A peneira da verdade, a peneira da utilidade e a peneira da bondade. Se essa mensagem não passar nenhuma dessas 3, ou nenhuma delas 3, pode esquecer. Então a gente tem que usar mesmo o bom senso, tem que usar o estudo, tem que, analisar efetivamente as coisas que vêm para poder formar um espírito, né, de opinião dentro de uma razoabilidade. Tá certo? Agora veja, a pessoa lá é presidente da federação, não é isso? Isso. Ela se predispõe a criticar um movimento, que é um movimento que vem trazer leveza, vem trazer alegria para dentro e com do a movimento. Mensagem também do Espiritismo. Ou seja, eu fico imaginando então que deve estar cheio de placa lá, o silêncio é uma prece lá dentro da federação, porque eles precisam de silêncio para pensar, entendeu? Agora estou eu criticando ele aqui, né? Não é bem isso, mas... Não, e assim, a pessoa fala em nome de uma doutrina, né? A pessoa pode ter uma opinião pessoal, né? Ela é livre de ter uma opinião pessoal, mas precisa tomar cuidado com o que coloca de acordo com o cargo que está ocupando, né? Então, esse é o pensamento da comunidade espírita, né? Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, né? Teve uma outra mensagem que andou circulando em WhatsApp, em redes sociais também, de um outro espírito que tinha um nome alemão, inclusive, Rodolfo Schultz, não sei das quantas. Recebi essa. Totalmente político, quer dizer.
totalmente partidário. Você acha que os espíritos têm partido? Fico imaginando um mentor espiritual com um partido. Eu preferia não ter um mentor desse do meu lado, pelo amor de Deus. Tem de tudo, não? A gente encontra de tudo. Você confere agora as informações de arte e espiritualidade. Vamos acompanhar. Arte e espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rádio Boa Nova e telespectador da TV Mundo Maior. Na Revista Espírita de 1858, edição de setembro, capítulo Propagação do Espiritismo, encontra-se esta afirmação: passa-se um fenômeno notável com a propagação do Espiritismo. Ressuscitado das crenças antigas há apenas alguns anos, não fez sua aparição entre nós à sombra dos mistérios como outrora, mas em plena luz e à vista de todo mundo. No quadro de hoje, trago um poema psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, que foi publicado no jornal Município de Pitangui, no dia 25 do mês de setembro do ano de 1991. O poema diz assim: nunca esmoreças. Alma fraterna, recorda. Os momentos infelizes parecem noites de crises, em que o céu lembra um vulcão. Ribombam trovões no espaço, coriscos falam da morte. Passa irado o vento forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro. Descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas finda a borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem o novo amanhecer. Assim também na vida, se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se é hora de tempestade, há um novo dia amanhã. Enquanto não viram no Espiritismo, senão fenômenos materiais, só se interessaram por ele como espetáculo, porque se dirigia aos olhos. Porém, desde o momento em que se elevou à categoria de ciência moral, foi levado a sério, porque falava ao coração e à inteligência, e todos encontraram nele a solução do que procuravam vagamente em si mesmos. Revista Espírita de 1858, edição de setembro, capítulo Propagação do Espiritismo. A arte espírita vem contribuir de forma direta não só na divulgação, mas principalmente na educação do espírito. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações e participações falando sobre arte e espiritualidade. Até amanhã. Até amanhã, Celso Santos com arte e espiritualidade aqui no Manhã Boa Nova. Esse mês de outubro é considerado aí o Outubro Rosa, uma campanha mundial pela conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce do câncer de mama, que incentiva as mulheres a realizarem com periodicidade os exames de mamografia. Neste mês, monumentos e grandes prédios públicos e privados trocam suas iluminações noturnas pela cor símbolo dessa luta, que é o rosa. A luta no Outubro Rosa ganhou força na década de 1990 nos Estados Unidos. Era comum, neste mês, vários estados americanos realizarem campanhas para a prevenção de câncer de mama, que se tornou o mês nacional
dessa luta com a aprovação do Congresso dos Estados Unidos. É importante que a campanha também possa alcançar e fortalecer as mulheres que já são vítimas do câncer, motivando-as para a vida e a luta. Muitas mulheres hoje se tornaram exemplos e estão à frente, incentivando e dando dicas de saúde e autoestima para alcançarem a vitória e voltarem a viver normalmente. Qual a importância destas ações como o Outubro Rosa e qual a visão também da doutrina espírita de doenças como o câncer? Eu começo? Você, Edson. Pode começar. Tá de Outubro Rosa já, né? A minha opinião sobre isso já está aqui no meu peito, né? A nossa casa ela é bem engajada lá, sabe? A gente acompanha todas essas campanhas e a gente distribui esses, não sei se chama isso aqui um pingente, ou como é que é o nome disso? Broche. Um brochezinho, né? A gente distribui. Legal. Para os frequentadores, para todos os trabalhadores e tal, para poder fazer uma forma assim de divulgação, né? Eu acho de extrema importância. Como a gente falei aqui, a ciência tem crescido muito, né? E a prevenção é um dos fatores aí de ajuda da ciência a preservar a vida, né? O espírito poder se manter o máximo possível na Terra para poder aurir aí das suas experiências e se desenvolver. E aí, se a gente puder divulgar, quanto mais divulgar, melhor, para que haja prevenção, né? Com relação à questão do câncer, volta novamente aquilo que a gente tinha falado, né? Está no programa ou não está no programa? Quer dizer, foi um desvio ou foi algo já pré-estabelecido, né? A gente sabe que tem histórias, vamos assim dizer, que espíritos que desencarnam e aí descobrem lá no plano espiritual que ele tinha um gatilho a ser disparado e que acabou não sendo disparado. Vou tentar explicar melhor. Dentro da programação dele de reencarne, existia uma possível ação de uma determinada doença que poderia ser disparada caso ele estivesse seguindo um caminho diferente daquele que ele se programou. Quer dizer, aí dispararia aquela coisa para ele voltar para ele voltar para o rumo dele, né? Então, o câncer é uma doença moderna. Eu diria que quando você vê, por exemplo, animais tendo câncer, você para pensar, você fala, puxa, é só mental? É só a forma como a pessoa se sente que vai fazer com que o câncer se desenvolva ou tem algo a mais? Então tem muita coisa envolvida, tem a questão da alimentação, tem a questão de como você se comporta, tem tudo aí a ver. Até poluição. Tudo, tudo. A gente está vivendo num ambiente bem diferente do que se vivia há muitos anos atrás, né? Agora, dentro da visão espírita é isso. Se a pessoa tem, qual a razão que ela teve? Por que um se cura e o outro não se cura? Né? Aí a gente começa a entrar na individualidade e nas necessidades de cada um. Tá certo? Dentro do seu plano reencarnatório ou dentro dos desvios que ela teve durante as suas escolhas aqui na Terra. Né? Aquele velho chavão, né? Cada caso é um caso. Isso. Não sei se a moça comentou aí que o Manuel Bento tem um trabalho. Nós temos um trabalho bacana lá de sexta-feira, que a gente chama de A7, para portadores de câncer. Mas não é um trabalho onde um espírito vai curar a pessoa de câncer. Não é isso. Tem toda uma metodologia, tem psicólogos envolvidos, que o grande objetivo na realidade, primeiro deles é confortar a pessoa. Não é eliminar o câncer. Que eu acho que esse é o grande erro, né? Você tem o câncer? Bom, então agora você vai aprender algumas coisas aqui para você se confortar, para você entender que você pode batalhar contra ele, fazer com que o seu sistema imunológico trabalhe a seu favor. Então tem toda essa questão do envolvimento psicológico da pessoa e também tem o tratamento espiritual, que é adjacente, né? Que é coadjuvante ali nesse processo. Tá certo? Sim. Mas o nosso objetivo não é não prometer para ninguém que vai ser tratado e vai ser curado do câncer. E sim fortalecer, né, a pessoa. Sim, esse é o grande objetivo. E tem dado muito certo, tá? Para muitas pessoas.
Elaine? Tratar o doente e não a doença, né? Eu acho que a questão do câncer, quando a gente tem relatos de cura de câncer, é porque realmente aquele paciente, ele se conscientizou que era necessário ele se tratar, né? E não só ficar focado no tratamento do câncer, né? Que a gente fala, você tem que conhecer as realidades espiritualistas para você poder compreender as causas extrafísicas, né? Então, como o Edson ressaltou, a causa vem de vidas passadas, né? São resgates. Por que disparou esse gatilho, né? Por que você está passando por aquela provação, pelaquela prova? Então, geralmente a pessoa que tem um câncer, se ela não desiste, se ela consegue compreender, né? Porque às vezes a pessoa num processo desse de doença, ela desiste, porque ela já desistiu de viver, até por isso que a doença desenvolveu, já sente derrotada, né? Se entrega, né? E às vezes a doença é um alerta para ela modificar o rumo, né? Então ela usa aquilo como uma força, né, uma mola propulsora, e não como uma derrota, né? Quando a pessoa se sente derrotado, doente, dificilmente ele se cura de um câncer. Então ele acredita, ele muda o pensamento, ele muda a forma de agir, e o seu próprio corpo vai trabalhar em seu benefício, né, junto com a medicina e tudo mais, né? Tudo na mente, né? Porque algumas pessoas se curam, outras pessoas não se curam, né? Então, quando quem está nos ouvindo, nos assistindo, que está passando por essa doença, por essa provação, acredita que você pode, né? Você pode sim se curar dessa doença, né? Busque se conhecer, se tratar, né? E não só tratar a doença, busque apoio, grupos de apoio como o GEMB, como o Edson falou, tratamentos espirituais. Tem muita gente envolvida para a cura do câncer, né? Busque a ajuda que você certamente vai ter. Isso aí, queremos... A gente tem que buscar a cura do espírito. Sobretudo. Porque o espírito não tem câncer. Exatamente. O câncer está no corpo. E talvez esse câncer tenha vindo para a pessoa se espiritualizar. Para ela buscar, né, essa sua ascensão, que a gente está tão esquecido aqui na Terra. Verdade. Vou para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna e vai comentando aí, queremos saber sua opinião a respeito dessa relação câncer e a doutrina espírita. Até já. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual.
O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Manhã Boa Nova. Continue aí conosco ligadinho e ligadinha no nosso programa. Com certeza participando, né? Como sempre você participe, é muito boa a sua participação pelo nosso WhatsApp 985759580. Faça como a Terese do bairro do Limão, em São Paulo. Ela diz assim, ó: bom dia, amigos. Bom dia. Favor repetir as 3 peneiras de Sócrates. Muita luz e paz e entendimento. Edson? Na verdade, essas 3 peneiras conta, né, que o Sócrates estava lá e um desses seus assessores, lá desses seus seguidores, chegou para falar: Sócrates, você não sabe o que eu ouvi que falaram sobre você. Aí o Sócrates, é mais ou menos assim, tá, gente? O Sócrates falou assim: ó, primeiro, antes de você me falar, vamos ver se passa pelas 3 peneiras. A primeira peneira é a seguinte: o que é da verdade? O que você ouviu, você tem absoluta certeza que é verdade? Bom, não tenho. Bom, então já não passou pela primeira. Agora vamos passar pela segunda, que é a da utilidade. O que você ouviu é algo útil? Vai ser bom, assim, no sentido de contribuir de alguma forma positiva? Não tenho certeza. Bom, então não passou pela segunda. Agora, a terceira é a da bondade. Isso vai ser bom? O que você vai me falar? Né? O que te disseram é uma coisa boa? Com certeza não é. Bom, então eu não quero ouvir. Não me interessa ouvir. Interessante isso aí, bem legal. Aquela história, né? Falaram de você, aí você pergunta, né? O que você acha de mim? Você concorda? Não, primeiro assim, se vem falar para você que falaram de você, não é coisa boa. O que vão te falar é coisa negativa, você concorda? Quase sempre, né? Quase sempre. A maioria, né? Então, e isso também serve, gente, para as mensagens espíritas. Uhum. Sim. Serve também para a contribuição dos dirigentes espíritas. Se esse dirigente, por exemplo, do Paraná tivesse passado pelas 3 peneiras, ele não falaria o que ele falou. Sobre os canal Amigos da Luz. Com certeza. Com um assunto que nós falamos agora há pouquinho sobre o câncer, né, Outubro Rosa, a Monique Prado de Oliveira disse assim, conforme Chico Xavier, converse com a sua doença. Tá aí também muito bacana a participação. Nós temos a próxima Blitz Feal, já anote aí, programe, se coloque na sua agenda, dia 11 de outubro, a próxima quarta-feira, véspera do feriado, do meio-dia até às 5 da tarde, estaremos na rua Demóstenes, 834, lá fica o Seara Bendita, no Campo Belo, em São Paulo. Nós já passamos por diversos locais, fizemos várias entrevistas e hoje nós vamos acompanhar a Vera, que deixou um depoimento bacana para nós. Então, vamos ouvir.
Estamos aqui na Blitz FEAL, no Centro Espírita Perseverança, com a nossa ouvinte, a senhora Vera Lúcia, que conhece já há algum tempinho a Rádio Boa Nova, trabalhadora aqui do Centro Espírita Perseverança também. Como que a senhora conheceu a Rádio Boa Nova? Então, foi ao acaso, né? Ao acaso em termos, né? Entre aspas, porque a gente sabe que não existe coincidência, e sim deucidência. Eu ouvi num dia que eu estava realmente muito precisando ouvir, mas isso já faz uns 15 anos, e eu sou realmente muito fã da rádio, admiro, ela é minha primeira opção. O que ela representa, assim, de mais marcante na sua vida? Olha, muito, porque ela tem sempre um recado para aquele teu momento de vida. Então você já liga logo de manhã, então as coisas discorrem melhor, sabe? Você enfrenta melhor os problemas, enfim, ela é uma companhia maravilhosa. Ela, e eu queria frisar também, todos os comunicadores, e eu já falei com a Vanessa, eu gostaria que dissessem para outras pessoas lá da rádio, que nós gostaríamos que o Adão Nonato viesse aqui, que o Mário Mas, o João Lourenço, entende? Eles não vieram ainda, eu estou já há 20 anos na casa e eu realmente não tive a oportunidade de vê-los ainda. Nós gostaríamos muito que eles viessem. Parabéns, e parabéns a Vanessa, que ela está levando muito bem o programa, e a felicidade é nossa de receber vocês aqui hoje. Deixa o convite para as pessoas conhecerem e sintonizarem a rádio. Então, gente, olha, é maravilhoso, realmente, depois que vocês começarem a assistir e começarem, inclusive, a anotar os dias exatos, os comunicadores, vocês vão ver que também vai ser a primeira opção de todas as pessoas. Com certeza, porque é maravilhoso, realmente limpa o nosso ambiente, ela higieniza, enfim, só traz coisas boas. Obrigada. Nada, Vanessa, tudo de bom. Legal aí, o pessoal te elogiando, mas já teve algum comentário assim, nossa, eu pensei que você era diferente. Já. Tem comentário. Pensei que você tivesse 18 anos. Olha só. Eu sou um pouquinho mais. 52 anos, gente. Voz de nova, só que não, né? Então, aguardo você, a equipe da Fundação Espírita André Luiz, o pessoal do clube, do marketing, tá sempre por lá para te dar um abraço, para te dar um brinde e muita energia positiva, né? Seara Bendita, dia 11 de outubro, quarta-feira, Rua Demóstenes, 834, no Campo Belo, do meio-dia às 17 horas. Aguardamos você lá, hein? O pessoal da Zona Sul aí, né, da região, vai lá no Seara Bendita participar da Blitz FEAL. Vamos falar dos nossos sentimentos? Todos nós somos ligados pelos sentimentos. Se expressamos eles de formas desagradáveis, podemos fazer com que as pessoas se afastem de nós. Em contraponto, se espalharmos emoções agradáveis, podemos estreitar esses relacionamentos, especialmente com as pessoas amadas. Dividir amor, gratidão e satisfação solidifica laços afetuosos com os nossos semelhantes. Não mostrar esses sentimentos pode fazer mal, porque atinge o envoltório espiritual e também o físico. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que devemos ser caridosos com os nossos semelhantes. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Tratar bem as pessoas faz parte desse sentimento sublime. Aprendemos que não podemos mudar o outro, mas podemos modificar a nós. Qual a importância de falar dos nossos sentimentos, Elaine? É tão importante, né? A gente estava falando do câncer, né? Uma das causas, né, que se fala, que se estuda, são as pessoas que realmente não colocam para fora, né, esse seu sentimento. Porque quando a gente conhece-te a ti mesmo, né? Nós já falamos de Sócrates aqui, o Edson já Hoje falou. Hoje estamos muito de Sócrates, filosofia grega. Conhece-te a ti mesmo. Então, uma forma de você se autoconhecer você falar de você também, né? Você colocar para fora o que você está sentindo, o que você está pensando. Quando a gente consegue exteriorizar, a gente materializa isso, fica mais fácil da gente encontrar soluções, né? Porque quando fica nesse mundo íntimo, ele tem às vezes um contorno ou às vezes um volume que não é tão grande, né? O simples fato da gente colocar, de falar, dividir com alguém esse problema, ele fica mais leve, né? Então é muito importante a gente colocar os nossos sentimentos, claro que tudo dentro de um equilíbrio, né? Sim. Porque quando a gente está em desequilíbrio, a gente coloca os nossos sentimentos de uma forma não muito legal, que aí é o início do seu texto, a gente acaba afastando as pessoas, né?
Então a gente pode, por isso que existem os terapeutas, a gente pode buscar ajuda, participar de grupos como as casas espíritas, né? Toda forma de extravasar sentimentos, emoções é importante para que a gente seja um ser integral, né? Edson? Eu tenho uma palestra que o título é Quem é Você? Você se conhece? Boa. É uma palestra de 1 hora. E o grande objetivo dessa palestra é justamente provocar isso. Essa questão de você aprender a se conhecer. Porque a gente vive num mundo usando máscaras. Você se comporta no mundo de acordo com as circunstâncias. E às vezes você se insere de tal forma nas coisas que você acaba sofrendo por exemplo, por atitudes que você teve que na verdade não eram tuas. Eram atitudes que foram provocadas, né? Pelo outro, pela reação. São atitudes reativas e não atitudes proativas. E aí você fica nesse conflito sem saber exatamente por que você fez aquilo, o que te levou a fazer, e se você efetivamente é daquele jeito ou não. Tá certo? Esse é o grande problema que causa sofrimento, que traz aí insatisfação pessoal das pessoas. Uma crise de identidade. Também. E se aceitar como é, né? Isso, e de se aceitar. Então, qual é o grande objetivo dessa palestra, na verdade? É tentar mostrar que as pessoas elas têm que ter essa autoanálise, elas têm que se conversar consigo mesmas. A Elaine falou aqui de conversar com alguém. A psicologia ajuda muito, mas nem todo mundo tem condições de bancar um psicólogo, né? Verdade. Mas que então pelo menos faça um diálogo consigo. O Santo Agostinho ele recomenda isso lá no Livro dos Espíritos, né? Ele fazia aquelas questões que ele colocava antes de dormir. Ele fazia uma autoanálise do dia dele, do que ele tinha feito, se foi bom, se não foi bom, por que ele podia ter feito diferente e coisas desse tipo. Então é uma forma que você tem de estar com você, de você poder expressar para você mesmo, né, os seus sentimentos e trabalhá-los. Porém, você só vai conseguir fazer isso se você tiver uma exata compreensão de que você já não é pré-condenado antecipadamente. Você tem que se aceitar como você é, de fato, Sim. e não como esperam que você seja. Tá certo? Porque às vezes a sociedade te impõe aí uma série de padrões. E a sociedade impõe um padrão, a casa espírita impõe outro, e aí você fica nessa luta, né? Quem eu sou de fato, né? Esse comportamento aqui ou esse outro aqui. Não, você tem que ser o que você é. Aceite-se do jeito que é. Tenha uma autodose aí de auto-perdão primeiro, de autoaceitação, seja honesto consigo, faça esse trabalho interior, sem dificuldades nenhuma em se aceitar, e a partir do momento que você entender-se, que você começar a perceber o que você precisa mudar, vai se esforçando para mudar. Aliás, tem uma outra palestra também sobre isso, que é Reforma Íntima Sem Traumas. É outro tema, né? É um tema nosso aqui, espírita, né? Da reforma íntima. Sim. Eu vejo muito espírita sofrendo com reforma íntima sem necessidade. Porque nós já estamos num processo de reforma. A partir do momento que você se torna espírita e que você começa a questionar um monte de coisa, você está se reformando. Não precisa ser algo assim, sabe, duro, algo complicado, onde você sofra. Dolorido. O espírita não precisa sofrer, meu Deus do céu. Ele só precisa ser consciente e ter essa capacidade de se aceitar como ele é, para daí fazer esse processo de transformação. Eu, quando era mais novo, eu sofri aí um processo onde eu entrei numa... Hoje eu sei que era depressão, naquela época não se chamava depressão, né? Pra vocês verem como eu sou velho, né? Naquela época não se chamava isso. E eu tive que buscar alternativas para mim mesmo. Olha que interessante. Então, sabe o que eu fazia? Eu escrevia as coisas no caderno e depois de um tempo eu ia lá e respondia aquelas mesmas coisas para mim mesmo. Então eu aprendi a fazer minha análise, né? Análise. Eu não era nem espírita, não era nada. Eu era alguém precisando só de ser socorrido, entendeu? E acabei me socorrendo a mim mesmo, encontrando essa capacidade de conversar comigo, né? Eu acho que é isso. A gente não pode fugir de ser sincero consigo e, principalmente, de estar bem consigo, não importa de que forma você esteja. Uma das formas de estar bem é a gente assistir coisas boas. Então vamos aos Amigos da Luz. Tem um recadinho aí com Despacito. Acompanhe.
irresponsável, cara. Pelo menos me ouve, idiota. Por que você fica falando desse jeito? Se pudesse olhar pro meu lado, então me ver. Aqui tô eu dizendo oi. Se me escutasse, então agora eu ia te dizer. Se já fez besteira, somos dois. Tu tá aí pensando que é um cara mau, que não tem mais jeito, etc e tal, só porque tropeça igual a todo mundo. Já errei também, isso é tão normal. Ninguém é perfeito e o mais legal é que sempre dá pra acertar o rumo. Nós é espírito, tu tá ligado que nós tudo é espírito. Eu no futuro é mais do que infinito, e é por tuas mãos que ele tá sendo escrito. Nós é espírito, e a cada aventura que nós tem vivido, e mesmo cada erro quando corrigido, e faz da nossa história um filme tão bonito. Vamos ver essa cara, quero ver sorriso. Cadê o jeito dessa boca? Acho que não foi tão pedido. Vê se não se esquece mais de que não tá sozinho. Ainda antes de tu ter nascido, eu já era teu amigo. Eu estive sempre acompanhando-lo, sempre aconselhando-lo, às vezes respondendo-lo, às vezes perguntando-lo. Se tu me fecha a porta, eu vou lá e bato tanto. Só não vou bater porque isso não seria bem bom. A hora de se abrir, meu brother, cada um que sabe. Quero ver que eu tô vendo, tu não se abre. A gente só avisa que estacionar é bobagem. O tempo não para, o que para é a viagem. Passito a passito, assim tá escrito. Vamos caminhando de corrido em corrido. A natureza da pirueta, mas chegaremos lá com toda certeza. Passito a passito, vamos evoluindo. Só tu não parar, tá bonito, bonito. A natureza não dá pirueta, mas chegaremos lá com toda certeza. Oh yeah, nós é espírito. Nós é espírito. 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 Só não vai bater porque isso não será bom. Legal, né? Tá aí a Companhia Amigos da Luz, que tá em cartaz com a peça Samara Sempre Sabe, até o fim aí de outubro, no Teatro Ressurreição, lá no bairro do Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. E quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova vai ter desconto aí ao adquirir o seu ingresso para assistir a peça Samara Sempre Sabe. Tem um convite especial para o Edson. Prepare-se. Ao vivo? Ao vivo agora, para participar da próxima Blitz Real. Escolhe aí uma data de 23 até 27 de outubro, Edson. 23 é o quê? No período da tarde, tá? Dia 23, que dia que cai da semana? Vamos lá, dia 23 é segunda-feira. Segunda? Isso. Convite. Segunda a sexta. Pela qual primeira o melhor vez dia? um convite ao vivo. O programa ao vivo é assim. Vamos agendar aí para o dia 25, então. 25 de outubro. Qual o endereço? Já fica aí marcado? Na Rua Alfredo Pujol, número 79, em Santana. Vai ser das que horas? Das 13 às 19? Sempre à tarde, é meio-dia às 17. Das 13 às 19. 13 às 19. Então escolhe até o horário. Vocês me provocaram e estou respondendo. Então vamos lá, gente. Dia 25 de outubro, lá no Manuel Bento, na Rua Alfredo Pujol 79, Blitz Real, das 13 às 19. Eu vou me esforçar para estar lá também. Tá marcado, hein? Marque aí, programe-se na sua agenda também. E hoje, quem ganhou um par de ingressos para a peça Neste Mundo e no Outro, uma comédia do além, foi a Jussara do Cabo Sul. Parabéns, Ju. Obrigada sempre pela sua participação. Seu nome vai estar lá. Tá bom para você na portaria assistir essa peça aí. Parabéns. Parabéns mesmo. Ela deixou até um comentário sobre a questão do Outubro Rosa. Bom dia, ela diz assim: infelizmente, o processo da mamografia é muito dolorido. Os equipamentos muito arcaicos, os hospitais deveriam trocar para o aparelho de ultrassom. Não esse que espreme as glândulas mamárias, que acho que ajuda a formar doenças, pois machuca muito. É verdade. Bem lembrado.
Obrigada pela sua participação. E a Carmencita, bom dia, amigos, adorando o programa. Sugestão, convide São Manuel Bolonha para falar sobre as casas André Luiz, saudades dele. Beijos para todos. Nós vamos ter a participação aí de uma pessoa das casas falando sobre os trabalhos em breve, tá bom? Aguarde aí. Estamos terminando, então, o programa de hoje. Obrigada, Edson. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço, é muito legal estar aqui com vocês, a gente aprende muito, se diverte. Obrigada pela oportunidade. E parabéns, né? Você está assumindo aí a vice-presidência, é isso? Do BNI aqui em Guarulhos. Vice-presidência do BNI Confiança, a gente assume amanhã, uma gestão dos próximos 6 meses, mais um desafio aí do lado. Legal, sucesso. Parabéns, obrigada. Parabéns mesmo, pra você. Parabéns ao BNI por ter colocado uma pessoa tão competente. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, um abraço, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.